Em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esse irmão para ler com você a palavra do Senhor Deus. Amém? Pode ficar sentado, não tem problema. Pode ficar sentado, já ficou bastante tempo em pé, né? Pode ficar sentadinho mesmo. Só não vai dormir, irmão, pelo amor de Deus. E a palavra hoje é para quem dorme, então fica acordado para ouvir. Amém? Você vai entender o mistério daqui a pouco. Atos 20, versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. O que ele fazia? Ele estava pregando, tá, gente? Exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Olha o modelo de pregação de Paulo. Exortação. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém, queridos? Até aí. Espírito Santo, nós entregamos nosso coração nas tuas mãos. Nos alinha ao teu querer, ao teu propósito, à tua vontade. Senhor, que da minha boca saia apenas as palavras que venham tocar o íntimo e o coração das pessoas que estão aqui presentes. Não permita que eu te use, mas usa-me, Senhor, para a tua glória, para a exaltação do teu nome, Senhor. Fala conosco. Nós nos colocamos nessa disposição de ouvir. Levante as suas mãos e diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Fala assim: vem, Jesus, que eu sou facinho. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o desviado dentro da igreja. O desviado que aceitou Jesus. Nós temos muito, sabia? Foi feita uma pesquisa pelo IGBE no ano de 2000, que cerca de 26 milhões de pessoas, 26,2 milhões de pessoas se disseram evangélicos. Praticamente 15% da população no Brasil evangélico. Em 2010, uma década adiante, fizeram a segunda pesquisa. O IBGE fez a segunda pesquisa e esses números cresceram. De 26 milhões de pessoas cresceu para 42,3 milhões de evangélicos. Ou seja, 22% da população dos brasileiros se tornaram evangélicos. Ainda não foi feita a próxima pesquisa, mas eu acredito que esse número já está muito mais acima de 2010 a 2017. Com certeza esse número já dobrou e nós somos a maioria. A igreja evangélica está crescendo bastante. A gente se alegra com isso. Você vê a igreja evangélica na televisão, você vê a igreja evangélica em todo lugar, inclusive virou moda ser evangélico, não é verdade?
Tem muita gente se tornando evangélico só porque se tornou moda. Isso aconteceu nos Estados Unidos da América, quando se tornou a maior população cristã e evangélica. E que hoje o índice do evangélico nos Estados Unidos da América diminuiu. No lugar de crescer, ele decresceu. Mas aqui no Brasil nós estamos crescendo, porque nós somos o efeito rebote do que aconteceu nos Estados Unidos. Toda a modinha que acontecia na igreja lá, o Brasil abraça, e aí nós começamos a viver a modinha evangélica. Como, por exemplo, no tempo em que as pessoas caíam no poder. Isso começou lá nos Estados Unidos. Aí depois foi uma febre no Brasil. Todo mundo caindo no poder, era pastor empurrando, era pastor assoprando e cuspindo na cara de todo mundo. Até que o cara caía logo mesmo, porque senão ia embora para casa molhado. Eu não tenho nada contra quem cai no poder. O meu problema é quem não levanta no poder. Esse é o nosso problema, com quem não se coloca de pé na presença de Deus. Eu creio que você pode cair no poder. Mas a modinha vem transferindo para o Brasil. A onda da prosperidade começou lá, depois veio para o Brasil. Então nós somos o efeito rebote. Então tudo indica que assim como nós estamos vivendo esse crescimento, assim como a América viveu o declínio, tudo indica que o Brasil também vai viver esse declínio evangeliquez. Porque as pessoas acordam, elas vão percebendo, elas vão se frustrando, porque tudo que não é real, que não é autêntico, acaba terminando. E existe uma segunda pesquisa, que embora nós somos a maior população, a igreja está crescendo, muita gente aceitando a Jesus, mas existe uma segunda pesquisa que aponta que para cada um crente firme, existem um crente fraco. Para cada um crente firme, existe um crente desviado. É quase que na mesma proporção que alguém aceita Jesus, também se desvia dos caminhos do Senhor. E isso indica que a igreja precisa trabalhar não só para ganhar almas, mas a igreja precisa trabalhar para manter as pessoas firmes no Senhor, discipuladas, maduras, crescer na graça e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Essa também é a nossa responsabilidade. E a igreja dos dias atuais trabalha muito mais para ganhar almas do que para salvá-las, do que para mantê-las firmes. Por isso temos tantas estratégias de evangelização, tantas campanhas atraentes. Eu não tenho nada contra a campanha que tragam pessoas para a igreja. O problema é que nós paramos aqui. Paramos na estratégia e não fazemos nada que transforme vidas, que prepare pessoas para uma vida com Deus. A salvação nos foi oferecida, mas escute, existe um preço. Existe um preço. Eu não fui apenas salvo, eu estou sendo salvo. Eu ainda estou nesse processo de salvação. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não. Eu recebi o benefício, mas agora, para mim me manter no benefício, vai custar uma vida de comprometimento com Deus. Então a salvação não é assim tão de graça como parece. A oportunidade é de graça. A oportunidade é de graça. Você caiu, pronto, não tem problema. Deus te dá uma oportunidade de você se levantar, Ele te põe de pé, Ele te perdoa, mas agora tem um preço. Você tem que seguir os requisitos de uma vida cristã para se manter em pé. Subir na torre de oração é muito fácil. Eu quero ver você se manter lá. Ser cheio do Espírito Santo, isso pode acontecer agora. Eu oro, você fala em línguas. A gente põe as mãos e ministra a unção do Espírito Santo. Ele vem sobre a tua vida. Você pode ser cheio, batizado com o Espírito Santo, ter visão, ter revelação. Mas o negócio é o seguinte, saindo das portas para fora, o amanhã precisa ser alimentado. A sua vida com Deus precisa ser construída. O Espírito Santo não é um vento que sopra na hora do culto.
Ele quer fazer morada, habitação. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. E Ele não habita mais em templos construídos por mãos de homens. Agora Ele habita em nós. Nós somos o santuário da morada do Altíssimo. E essa habitação me mantém santificado. Essa comunhão com Deus me mantém santificado. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos que de cada 10 pastores, um é viciado em pornografia. Então você imagina só, se o declínio não só atingiu a igreja, porque primeiramente atingiu os líderes espirituais. Tá, pastor, e o que isso tem a ver com a mensagem, com o texto que você leu? Eu quero falar desse cara chamado Eutico, que estava num culto, onde o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é essa mesmo, exortação. Dificilmente você vai encontrar na Bíblia algum momento em que a palavra de Deus massageia o seu ego. Na verdade, eu acho que você não vai encontrar. Sempre uma palavra de confronto. O sermão da montanha, que é o maior discipulado de Jesus, é todo confronto. As palavras do apóstolo Paulo, dos apóstolos de Cristo, as cartas, são todas confronto, todas nos levando à renúncia, à entrega, à santificação, à mudança de caminho, a ajustes com Deus. Então Paulo estava pregando a verdadeira palavra de Deus, a exortação. E a Bíblia diz que um moço chamado Eutico, ele ocupa um lugar na janela. E eu acredito que esse cara não estava muito interessado em ouvir a palavra de Deus. E por isso ele vai para o canto da janela. Ele vai ficar na janela, porque na janela você passa um tempo olhando para fora, já que você não está interessado no que está acontecendo dentro. Revela-se que o interesse dele não estava dentro, estava fora, embora ele estava dentro. Embora ele fazia parte da igreja, embora ele fazia parte do templo, embora ele era um crente, um cristão, e fazia parte do ministério, mas ele estava desinteressado sobre aquilo que Deus estava falando. E quando você não tem interesse, você dorme. Você dorme um sono espiritual. E o pior sono que você pode viver, o sono mais problemático, é o sono espiritual. A desobediência à vontade de Deus provoca sonolência espiritual. É como uma anestesia do coração, é como o veneno da vespa caçadora. E você fica como um morto-vivo. É um tipo de conserva espiritual. Você já viu, já assistiu The Walking Dead? Aqueles caras andando assim. É mais ou menos assim que você fica na igreja. Morto-vivo. Não tem ativação na palavra, não entende o que o pastor prega, não entende o que lê na Bíblia. Você está assim. Quero. Não raciocina mais. A pior morte é a morte espiritual, irmão. O sono espiritual. O espírito não pode dormir. O espírito não pode dormir. Você sabia que um homem cheio do Espírito Santo, ele tem o seu próprio espírito, porque além do Espírito Santo nós temos o nosso espírito, porque o Espírito de Deus ministra no nosso espírito. É no nosso espírito que o Espírito de Deus ministra, e é no nosso espírito que ele ministra que somos filhos de Deus. E o nosso espírito não pode dormir, nunca. Até quando o seu corpo dorme, o seu espírito não pode dormir. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Porque o corpo está dormindo, a carne está dormindo, a alma pode estar dormindo, mas o seu espírito está recebendo revelação, está recebendo de Deus. Mas isso só pode viver quem está vivendo uma vida alinhada com o Espírito de Deus. Uma vida de comunhão, de entrega, de revelação, de sonhos e visões, de fome de Deus.
Dormir fisicamente faz bem, mas eu vou te dizer, dormir espiritualmente faz mal. Por isso que Romanos 13:11 disse, Paulo, digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, e já é agora. Cutuca o teu irmão e diga para ele, é hoje, é já. E esse tempo é para que vos desperte do sono, porque a nossa salvação é esta, está mais perto quando no princípio em que cremos. Não dorme não, fica acordado. E nós temos na Bíblia muitos exemplos de sono espiritual, irmão, de sonolência espiritual. Um deles foi Sansão. Sansão dormiu, e quando ele dormiu, o que Dalila fez? Cortou o seu cabelo e ele perdeu a unção. A Sulamita, aquela do livro de Cânticos, aquela mesma que vivia dizendo, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ela dormiu e perdeu o homem amado. Quando seu amado foi bater na sua porta, ela estava, dormindo. Até você que vive aí no, eu te amo, Jesus. Eu sou do meu amado é meu. Até você, irmão. Cuidado, não durma. E Bozete, filho do rei Saul, dormiu no meio-dia. E a Bíblia diz que ele foi morto por 2 empregados seus. As 10 virgens. Jesus conta na parábola que elas dormiram. E as suas lâmpadas se apagaram. E não perceberam quando o noivo veio. E nos dias de hoje nós encontramos em Eutico o exemplo de pessoas na igreja que estão vivendo essa sonolência espiritual. Está convertido, mas não está ativo. Não basta ser convertido, você tem que estar ativo. Eu costumo dizer que o pior desviado é o que se desvia dentro da igreja. Porque dentro da igreja você fica mascarando a sua vida. Você não está bem com Deus, você não tem mais fome de Deus, você não está vivendo santificação na sua vida. Mas você quer demonstrar que está. Você faz cara de cristão. Tem alguns que até choram. Tem alguns que até choram no culto. Nós queremos manter uma aparência, porque nós não queremos que ninguém pense da gente, eu tenho que ser um homem de Deus. Tenho que mostrar que sou uma mulher de Deus espiritual, E aí você está dentro da igreja, mas na verdade está vivendo sonolência espiritual. E o lugar preferido no culto é a janela. Não é o altar. É a janela. Porque na janela você ainda está deslumbrando coisas que estão lá fora, no mundo. Tem muita gente assim. Para ser sincero, a grande maioria das pessoas são assim. Quando nós fazemos apelo aqui, dizemos, olha, quem quer se reconciliar com Jesus? Eu acredito que mais da metade da igreja deveria vir para frente em lágrimas, chorar na presença de Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Festa. Deus gosta de festa. Porque se tem festa no céu, e quando é que tem festa no céu? Quando um pecador se arrepende. Como Deus valoriza a verdade, como Deus valoriza a sinceridade, a honestidade. Por isso que a festa, quando um pecador se arrepende, arrependimento vem da ideia que eu reconheço os meus pecados, eu assumo os meus erros, então eu me arrependo.
A melhor forma que você tem de adorar a Deus não é demonstrando super espiritualidade, é demonstrando fraqueza. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz, quando estou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, ele está dizendo, quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu reconheço a minha incapacidade, quando eu reconheço o mal que está em mim, eu sou aperfeiçoado. Quando eu posso me ver, quando eu posso me enxergar, aí o que acontece? Os anjos fazem festa no céu. Às vezes nós ficamos aqui penando para que a igreja adore. Nós ficamos aqui penando, tentando trazer uma palavra que você adore, tentando trazer uma canção que você chore. Às vezes nós até tentamos ditar as regras, levanta a mão, para a direita, para a esquerda, agora na minha frente, e dá uma voltinha. Nós ditamos para você a coreografia, para você fazer a coreografia, porque nós nos tornamos mecânicos. Quando essa deveria ser a expressão natural da igreja, eu não deveria precisar fazer isso. Nós não deveríamos precisar motivar você para adorar. Você deveria ser o cara mais chorão do culto. Você deveria chegar aqui tão faminto, tão cheio de Deus, que você ia erguer as suas mãos e chorar, e adorar, e se lançar na presença de Deus, dar cabeçada no chão, dar cambalhota, sei lá. Fazer o que você faz quando o Brasil está jogando na Copa do Mundo, sei lá, faz alguma coisa. Mas se alegra na presença de Deus, se alegra com os princípios de Deus, se alegra com os sonhos de Deus, se move a eles. Mas sabe por que nós não somos assim? Porque nós não estamos firmes o suficiente na presença do Senhor, não estamos apaixonados o suficiente. Uma igreja fria, uma igreja que não expressa adoração, que não expressa alegria, é uma igreja que está na janela. Está na janela olhando o mundo. É uma igreja que está dormindo. Se nós somos tristes é porque nós estamos dormindo, irmão, nós estamos inertes. Que tipo de adoração você está dando a Deus? A minha preocupação hoje é com você que está dentro da igreja, querido. Convertido, mas não ativo. Nós precisamos estar ativos, não só convertidos. Entender o Evangelho me responsabiliza muito mais. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Por isso eu tenho muito mais responsabilidade quando eu conheço o que eu conheço. E a Bíblia diz assim, que era melhor que não conhecesse. Por isso ninguém convém saber mais do que convém saber. O apóstolo Paulo diz isso por quê? Porque se você não fosse comprometer com o que você sabe, irmão, isso vai ficar pior para você. Por isso que o pior desviado é o que está dentro da igreja, convertido, mas não está ativo. O peso sobre a sua vida é maior, a morte espiritual sobre ele é muito maior. Agora uma pessoa nova convertida, alguém que entregou a sua vida para Jesus, que está vivendo a sua primeira paixão, o seu primeiro amor. Perceba, irmão, note. Eu tive uma percepção sobre essas pessoas. Elas se tornam mais crentes do que muitos que estão há 20 anos na igreja. Na primeira instância com Jesus. Na primeira semana com Jesus. São pessoas que querem ficar trancadas no quarto orando. São pessoas que querem ficar o dia todo ouvindo louvores, adorando a Deus. São pessoas que não querem assistir televisão, não querem assistir novela, não querem assistir qualquer coisa que roubem o seu tempo com Deus. Não, eles querem passar tempo com Deus, querem estar na igreja, têm prazer de ir ao culto. Quando não tem culto na sua igreja, procura um culto para ir. Pessoas apaixonadas estão assim, queridos. Famintas e sedentas por Deus em todo o tempo. Elas se santificam poderosamente. Elas se santificam e quando acontece algum pecadinho, alguma coisa assim, por uma mentira, um pensamento ruim, elas já se quebrantam na hora e dizem, ai Senhor, me perdoa, meu Deus. Não retires de mim o teu espírito. Meu irmão, é assim que funciona.
Eu me lembro na minha adolescência, com 16 anos de idade, batizado com o Espírito Santo, cheio da presença de Deus, caí num laço do pecado. No outro dia eu estava chorando que nem criança na presença de Deus, dizendo: Senhor, não me tira o teu Espírito, não me tira o seu Espírito. Eu fiquei uma semana angustiado. Existe um peso de santidade, um poder de transformação tremenda. Mas por que nós vamos perdendo isso com o tempo? Por que parece que chega num estágio na vida do cristão que ele perde esse poder de transformação na sua vida? O que acontece, pastor? Nós perdemos o poder de arrependimento. Quando você se converte, primeiro você já se converte por causa do arrependimento. A unção só vem porque houve arrependimento. Então você não tem vergonha de dizer quem você era. Você não tem vergonha de expressar o seu passado. Você diz: eu era assim, Deus mudou a minha vida. Eu era um viciado em drogas, hoje não sou mais. Eu era uma prostituta, hoje não sou mais. Não sou mais. Todo ex alguma coisa é cheio do Espírito Santo. Está sempre dizendo que era alguma coisa que não é mais, porque Jesus limpou, lavou e transformou. Mas chega um momento que agora você tem que provar que é bom. É quando você começa a receber cargo na igreja. É que Deus já te usou, né? Então agora você tem que manter a pose. Você recebeu um chamado, não, agora eu não posso expressar arrependimento mais. Eu tenho que expressar força. Eu tenho que expressar coragem. Exemplo. Eu acredito, irmão, que nós damos muito exemplo quando nós expressamos as nossas fraquezas. Acredito que nós deveríamos dar mais testemunhos. Testemunhos, pastor? É, testemunhos. Contar as nossas mazelas. Mostrar que somos seres humanos, independente que você está 10 anos na igreja, meu irmão. Tenha coragem de ir lá na frente e dizer: pastor, eu pequei, me ajuda, ora por mim. Eu não estou bem. Eu tenho falhado na minha vida. Irmão, se a maioria de nós cristãos, nós como igreja, fôssemos sinceros o suficiente para reconhecer as nossas fraquezas, muitas coisas seriam resolvidas, muitos casamentos seriam salvos dentro da igreja, muitas famílias seriam restituídas, muitos filhos seriam abraçados. Mas porque nós queremos manter a nossa pose, o nosso orgulho, então nós ocultamos os nossos erros e continuamos com uma máscara evangélica. Quando a palavra de Deus te exorta, o que você faz? Ah, já sei, você diz: se fulano tivesse vindo hoje, hein? Meu Deus, era tudo para ele. É o crente pá, nunca é para ele. Tudo que recebe, ele pá para o outro. E quando o outro está no culto, ele fica: Jesus, fala Deus. Para dar uma indireta. É ou não é? Mas nunca é para ele. Quer ver quando é para ele? Aí tem que dar uma disfarçada, né? Fala Jesus, é Deus. Concordo com o senhor, porque não é para mim mesmo. Não, você tem que emudecer mesmo, baixar a cara, baixar a cabeça. Recebe. Ou então você dá aleluia, ai, 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 aleluia. Assume o teu lugar. Quando nós reconhecemos, nós somos transformados.
É aqui que Deus começa a tratar o seu ponto de fraqueza, irmão. Você desperta, você acorda da sonolência. Não existe despertar enquanto nós não pensarmos. O sono te deixa inerte, a mente não funciona. Por isso que todo avivamento vem de um culto racional. Romanos 12, quando eu raciocino, versículo 2 diz que eu não me conformo mais. Não me conformo com o mundo. Transformo pela renovação da mente. Experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Aleluia! A população evangélica cresce, mas continua dominada pelo pecado, pela concupiscência da carne. Por quê? Porque onde está a mensagem? Onde está a palavra? Onde está o evangelho que nos faz raciocinar, que nos faz entender? Uma vez eu coloquei a mão numa irmã, já disse isso aqui, ela caiu no poder. Uau! Eu fui tentar ajudar e disse, irmã, está tudo bem. Você caiu. Ela disse, mas não era para cair, pastor? Eu falei, não sei. Não sei. O que você sentiu? Mas tem gente que só cai porque todo mundo cai. Todo mundo cai, então eu vou cair. Está entendendo, irmão? Parece que a igreja tem ficado débil. Devia mudar o nome do ministério para hospício. Não existe avivamento sem compreensão. Por isso, Jeremias 9:23 diz, não se glorie o sábio na sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, em me entender, diz o Senhor, em saber que sou Deus, diz o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra. Compreender, conhecer e entender. Conhecer e entender. Conhecer e entender o que? Beneficência, juízo e justiça, a obra completa. Beneficência é o que ele fez na cruz do Calvário. É a graça. Justiça são os seus princípios. O que eu devo fazer, o que eu devo seguir. Buscai o reino de Deus e a sua princípios. Juízo é o que virá, o peso da recompensa e o peso do juízo, porque juízo significa poder de recompensar ou punir. Então virá um juízo, virá uma punição, como também virá uma recompensa para aqueles que foram fiéis. Eu conheço a beneficência, a graça, conheço a justiça, os princípios do reino, e também conheço o que acontecerá depois disso, porque Jesus virá, e ele virá, irmão, e virá com o seu tribunal de justiça, aonde nós estaremos diante do grande tribunal para prestar conta do que tivermos feito por intermédio do corpo, seja bem ou seja mal. Mas nós vamos prestar conta. Vamos prestar conta. Eu vinha conversando no carro, fui ministrar numa igreja em Guarulhos, e eu vinha conversando no carro com o Marcelinho e com Vitinho. E a Cíntia. Nós viemos conversando no carro sobre a modinha do reino. Hoje todo mundo é reino, porque agora virou moda ser reino.
É conferência do reino, é cultura do reino, é não sei o que do reino. Não estou falando mal de nenhuma eventualidade. Eu sei que existem homens de Deus fazendo a coisa certa, com boas intenções. Mas também existe a modinha. Se está todo mundo fazendo, está dando certo, eu vou fazer também. E às vezes a pessoa faz a coisa certa com a intenção errada. E a Bíblia tem um texto na Bíblia que fala sobre amor. 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu tenha o dom de profecia, se não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu tenha o dom de maravilha, se não tiver amor, de nada adianta. E tem uma parte que diz assim: ainda que eu venda todos os meus bens para o sustento dos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Agora raciocina comigo, pensa, irmão, pensa. Quem venderia todos os seus bens para sustentar os pobres sem amor? Se está na Bíblia é porque tem gente que faria isso. Diz para mim com que intenção alguém faria isso. Pensa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não tenho esse poder. Mas apenas para te fazer refletir. Então agarra essa palavra para que você possa refletir sobre você mesmo. Eu acredito, e eu tenho certeza que existem pessoas que venderiam, que gastariam dinheiro para sustentar pobres apenas para serem bem vistos, para receber reconhecimento e aplauso. Tem pessoas que gastariam tudo pela sua própria imagem. Por isso que até o que você faz aos pobres, se não houver autenticidade, e essa autenticidade está ligada ao amor. Deus é amor. E quando você ama, você não faz nada por interesse, você não faz nada para receber em troca, irmão. Você não faz para receber em troca, você não está fazendo por estratégia. Por isso que eu digo que tem muita gente no reino, pregando o reino, apenas por estratégia. Eu conheço um pastor, não vou dizer o nome, lógico, que caminha dentro de um sistema. E eu estava falando dele, de um outro líder espiritual, que é um grande homem de Deus, falando, olha, ele é uma bênção. E eu gosto de falar bem de homens de Deus mesmo. Eu quero que as pessoas acompanhem, sigam, recebam, se alimentem. E eu comecei a falar dele para ele, querendo tocar a vida daquele cara. E eu disse, pastor, ele fez casa de recuperação. Tem casa de recuperação feminina, masculina, tem trabalho com os pobres, tem trabalho na África, na Índia, tem todo trabalho social. A igreja desse meu pastor é uma bênção, ele é um homem de Deus e tal e tal. E daqui a pouco ele pega e me diz assim, né, cara? E aí ele começa a falar assim, isso é muito bom para a igreja, para a imagem. Ele começa a falar da imagem, né? A imagem fica muito forte da igreja, as pessoas ajudam mais financeiramente. Aí eu caí a ficha, cara, aqui. Tem gente que é só Deus para tratar. As nossas intenções são reveladas diante do tribunal. Nós não podemos julgar ninguém, mas um dia nós estaremos no grande tribunal de Cristo para prestar conta. E só Deus conhece as intenções do nosso coração. Por que você prega? Por que você canta? Por que você quer gravar um CD? Por que você quer ser obreiro da casa do Senhor? Qual é o motivo pelo qual você se destinou a ser um pastor? Você decidiu por isso. Quais são as suas verdadeiras intenções com isso? Porque se você tiver na intenção errada, meu irmão, eu garanto para você que haverá mais rigor para você do que houve em Sodoma e Gomorra. Tocar no reino, tocar no evangelho de Cristo,
com a intenção errada, atrairá muito mais juízo do que você imagina. Vai existir mais misericórdia para o cara que está roubando, está assaltando, está fazendo coisas erradas lá no mundo, do que para você, que está usando do templo, da casa de Deus, do ministério. Nós somos corruptíveis, todos nós corremos o risco de ir por essa vertente e não perceber, não se enxergar, achar que Deus está conosco. Nós temos esse lado também, cegueira espiritual. Isso acontece quando você está olhando para fora da janela. Você está no templo, mas a sua vista não é o altar, a sua vista é lá fora. Você está olhando para fora, tem uma janela. Esse foi o seu lugar que você escolheu no culto, a janela. Porque da janela você deslumbra o mundo. Tem muita gente que está sendo atraída pelo mundo. Mesmo desenvolvendo um ministério, mesmo desenvolvendo um chamado. E a maioria das pessoas que estão na igreja hoje são atraídas pelo mundo. Pela janela do mundo e do pecado. Nós queremos coisas novas. O gosto do perigo, as novidades, as aventuras, a liberdade, a emoção. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem o que o mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando Paulo ministra a igreja, ele diz assim: temo, irmãos, que se perca do meio de vós a simplicidade que é em Cristo. Paulo estava preocupado que os objetivos mudem. Porque o modelo é Jesus. Jesus é o nosso modelo, é a nossa referência. E ele se preocupa que o sentimento que é em Cristo, que a simplicidade que é em Cristo se perca do coração da igreja. Porque Jesus foi o cara, meu irmão, que nunca se preocupou em ser bem visto, em ser reconhecido. Jesus nunca se preocupou com isso. Muito pelo contrário, quando ele curava as pessoas, ele dizia: não conte para ninguém, não entres na aldeia, vai e te mostre apenas para o sacerdote, para cumprir a lei. Jesus nunca quis expor milagres. Hoje, quando você olha para a igreja, o cidadão, acontece um milagre, não, ele quer dizer: não, fui eu orei, eu tenho jejuado, tenho orado, pagado o preço. Nós queremos a recompensa do resultado. Queremos o aplauso pelo resultado. Queremos a glória pelo resultado. Nós vemos isso. Então, de alguma forma, nós estamos procurando ser reconhecidos, ser elogiados. E é tão difícil você lutar contra isso, porque o seu ego tem que morrer, o seu eu tem que morrer. É muito bom ser reconhecido, é muito bom ser elogiado. É muito bom, cara. Mas isso pode te desviar mais fácil do que se você tivesse na dificuldade, do que se você tivesse na fome. A prosperidade pode te desviar mais rápido do que a fome. Na verdade, a fome nos leva mais perto. A dor nos leva mais perto. Por isso que tem pessoas que precisam passar pela dor. Porque na dor nós morremos, o nosso ego morre, o nosso eu morre, o nosso orgulho morre.
Por que Deus levou o povo para o deserto? A Bíblia diz, eu vos deixei passar necessidade. Eu vos trouxe para esse deserto para vos humilhar. E para saber o que estava no seu coração. Ué, mas Deus não é onisciente? Por que a Bíblia diz isso? Porque na verdade quem precisava saber era eles. Nós é que precisamos saber o que está no nosso coração. Até que a humilhação de Deus não vem sobre a sua vida, você não sabe quem você é. O ponto-chave é o arrependimento. E não existe arrependimento sem que você se encontre, sem que você se veja. Você está entendendo, querido? Por isso Deus permite a humilhação na sua vida. É aqui que começa o avivamento na sua vida, meu irmão. Se está tudo bem com você, tem alguma coisa errada. Se está tudo bem com você, tem alguma coisa errada. Se está tudo ruim com você, também tem alguma coisa errada. Mas se está ruim, mas está tranquilo, está suave, está favorável. Está ruim, mas está bom. Não entendi, pastor. Lembra daquela sulamita lá que o filho morreu? Vai tudo bem, irmã? Tudo bem, vai nada. Mas ela dizia, vai tudo bem. Tá ruim, mas tá bom. Lembra de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. E ele se manifestará a meu favor. Tá ruim, mas tá bom. Tá entendendo, irmão? Se tá ruim, tem alguma coisa errada. Se tá bom, também tem uma coisa errada. Mas se tá ruim e bom ao mesmo tempo, então tá bom. E a gente precisa aprender a lidar com a dor, porque a dor quer te ensinar alguma coisa. Lembra da parábola da figueira no meio das videiras? Existia uma videira e no meio dela tinha uma figueira. O dono da vinha disse ao viticultor, corta a figueira, corta fora. Porque ela ocupa a vinha inutilmente, ela não dá fruto. O viticultor diz assim, por favor, Senhor, me dê 1 ano para que eu escave e para que eu esterque. Se não der fruto, então o Senhor manda cortar. Vou traduzir essa parábola. Quem é o dono da vinha? Não. Quem é o dono da vinha? É Deus. Deus olha para a figueira que não dá fruto. Você vai entender. Quem é a figueira que não dá fruto? Esse cara sou eu. Quando eu estou com teu irmão, diga, esse cara sou eu. A figueira que não dá fruto. No meio da vinha, porque era uma árvore diferente. Não sei nem o que está fazendo ali, mas está ali. Sem fruto. Quem é o viticultor? Aí Jesus vai diante do Pai e diz, Senhor, me dá 1 ano para que eu escave na raiz e para que eu esterque. Agora alguém sabe me dizer o que é esterco? É mais bonito falar humus. Pode ser humus? Porque humus vem da palavra humildade. Aí ele vai escavar na sua raiz e vai enxertar humildade. Por que não tem fruto? Porque não tem humus. Não tem fruto porque não tem humildade. E às vezes pode até ter folha, mas não tem fruto porque não tem humildade. Lembro de uma outra parábola de Jesus, de um outro episódio que aconteceu onde Jesus viu uma figueira que só tinha folha e não tinha fruto.
Procurou o fruto nela e não encontrou. Assim é alguém que não tem humildade. Tem muita folha. Tem uma aparência externa. Tem um glamour externo. Mas não tem fruto. Alguém pode passar e olhar e dizer: essa figueira é bonita, tem muita folhinha verde, olha que bonito, está enfeitando a praça. Mas se não tem fruto, não tem humildade. Ele escava a raiz para enxertar a humildade. E é nesse momento que ele está cavando na sua raiz que você está perdendo alguma coisa, que você está sofrendo algum caos, que você está sofrendo algum dano. Por isso, para de olhar para o mundo e deslumbrar as coisas desse mundo. A única coisa que o mundo tem para você é humilhação. No mundo tereis o quê? Aflições. É bom ter um bem material, é bom ter um carro bonito, é bom ter uma casa bonita, é bom ter coisas, é bom ter roupa, é bom ter tudo isso. São coisas e mais coisas que geram conforto para a gente, mas eu vou dizer, Jesus tem que ser a primícia da sua vida, Jesus tem que ser o amor maior, Jesus tem que ser a fonte do seu desejo, da sua vontade, do seu querer. Sou contra a prosperidade, não, irmão. Prosperidade tem propósito. Não adianta você ter dinheiro se você não tem propósito. Você se torna escravo do dinheiro. Mas se você tem propósito, o dinheiro passa a fazer sentido na sua vida. Deus não é contra a prosperidade. Deus quer dar prosperidade. Mas a pergunta para você é a seguinte: você está pronto para suprir o teu próximo? Porque no Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte: ame os vossos inimigos, faça o bem a quem vos faz o mal. Essa parte aqui ninguém gosta. Emprestai a quem vos pedir. E emprestai sem esperar receber de volta. Os pecadores emprestam esperando receber de volta. Mas os justos não. Empresta, mesmo para aqueles que você sabe que não tem como te pagar. Difícil, né? Pegou na veia agora, pastor. Quando pega, não, pegou no bolso, né? Aí dói. Mas nós estamos muito presos ainda ao dinheiro. Então nós não sabemos lidar com a prosperidade e não podemos ter prosperidade. Por isso que Deus dá para quem semeia. Lembra dos semeadores? Para um deu 5 talentos, aí ele granjeou, conquistou 10. Para o outro deu 3, granjeou, conquistou 5. Para um que deu 1, o que ele fez? Guardou. Senhor, eu guardei a tua mina num lenço porque tive medo, porque tu és rigoroso. Ceifa onde não semeaste, arranca onde não plantaste. Está aqui, Senhor. Servo mau, negligente. Deverias ter guardado num banco. Então quando eu viesse, me daria com juros. Mas sabe o que me chama a atenção aqui nessa parábola? É que Jesus diz que o talento daquele cara foi dado para o que tinha 10. E alguém questiona dizendo: Senhor, mas ele tem mais. E ele responde: o que tem mais, mais lhe será dado. Mas é o que tem mais na legitimidade. É o que tem mais debaixo do propósito. É o que tem mais, mas é o que investe. É o que granjeia. É o que semeia.
É o que trabalha com o que tem. Então ele deu aquele talento para o que tinha mais. Não seria justo ele dar para o que tinha menos, que também trabalhou, granjeou, porém uma quantia menor? Não, é mais justo dar para o que tem mais. Porque quem investe mais, tem que ter mais para investir mais. Então Deus confia a prosperidade para aqueles que estão dispostos a investir. Servir, repartir o pão, dividir a túnica, dar a quem te pede. Deus não vai dar prosperidade para você ter 5 carros na garagem, meu irmão. Para quê? Não, um para sair de segunda, outro para sair de terça. Um só para passear, outro para bater. Não, Deus não vai dar prosperidade para você. Essa prosperidade pode ter certeza que não foi Deus que te deu. O diabo também dá. O diabo também dá porque rouba você de Deus. Se você não morre, você não está em Deus. Por isso que o Eutico teve que morrer, cara, para ressuscitar, não tem jeito. Quem está dormindo espiritualmente, quem está na janela do sono espiritual, tem que cair, não tem jeito, tem que morrer. Essa é a obra de Deus, cara. Se você não tomar uma decisão de morrer, você não pode levantar de novo. Está muito vivo ainda, cara. Por que que você está muito vivo? Porque você está muito preso às coisas desse mundo. E por nós não termos mensagens, a palavra viva sendo pregada nos dias de hoje, nós temos uma multidão de pessoas se convertendo, o número evangélico crescendo. Mas e aí, cara? De que adianta? Igreja cheia de gente vazia. Pessoas olhando para a janela. Deus chama a tua atenção hoje para o altar. Para que você reveja os seus conceitos e valores. Para que você se enxergue, para que você se veja, para que você reveja todas as coisas da sua vida. Para que você realmente se coloque nessa posição, porque, irmãos, eu estou aqui pregando para você, mas essa palavra também é para mim. Eu também preciso, todos os dias, ir no quartinho do arrependimento. E ali no meu lugar, em Deus, onde eu reconheço as minhas fraquezas, os maus pensamentos, as más intenções. A minha oração é essa todos os dias. Eu acredito que a nossa vida de oração deve ser essa. Uma oração que canaliza a realidade. Deus, me revela, me torna real, não me deixa iludido, porque a ilusão não é de Deus, irmãos. A desilusão é de Deus. Me revela, me deixa um cara desiludido da vida. Porque quanto mais ruim eu for, quanto mais ruim eu me enxergar, quanto mais ruim eu me ver, melhor vai ficar. Você não pode mudar nada que você não reconheça. Mas quando você reconhece, você pode mudar. Não se engane. Esse negócio é igual mau hálito. O cara tem, mas não percebe que tem. Alguém tem que bater nas costas dele e dizer: meu filho, você tem problema bucal. Vai escovar os dentes. É igual chulé. Igual chulé. O cara tira o tênis, fede a casa inteira. Eu falo: cara, você está com chulé. Eu não. Os meninos são assim, né? Eu tenho um de 15 anos lá em casa. Que não reconhece que tem chulé. Eu sei que ele vai me matar. Ele também é tímido. Isso acontece com a gente, cara, quando você não reconhece quem você é. Você pensa que está bom e está ruim.
Aí Deus não pode fazer nada em você se não houver arrependimento. Deixa Deus mudar a tua vida hoje. Assume que você tem andado egoísta. Olhe para dentro do seu coração, veja seus defeitos, suas falhas, suas fraquezas. Por favor, se coloque na balança. Meça o tipo de cristianismo que você está vivendo. Você é um cara apaixonado por Jesus? Você costuma pegar a Bíblia para ler? Você ora em casa ou você só ora na igreja? Quanto tempo você ora? Quais são suas prioridades? O que você faz quando acorda? Você pega o Facebook ou o WhatsApp? Ou você busca Deus? Qual é a sua primícia? Onde você tem dedicado sua vida, seu tempo? Quais são suas prioridades, suas escolhas? Para o que você está trabalhando? Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, então terei muita dispensa por muitos anos. Então direi à minha alma, ó alma, come, bebe, folga. E depois disso, te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem é. O que você está preparando para quem é? É para você mesmo? É o seu ventre? A Bíblia diz que muitos se corromperam porque transformaram o seu próprio ventre no seu Deus. E buscaram as coisas da terra. Então Paulo diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Não as que são da terra. Para de ser terrestre e comece a ser celestial. É a única forma de atrair o céu para a terra. É você assumir a sua identidade no Espírito. Manifeste o céu na terra, querido. Onde você está, você pode ser celestial. Você está na terra, mas você não é da terra. Você é peregrino, forasteiro em terra estranha. Não seja civilizado. Você não é daqui. Será se o mundo pode ver a diferença em você? Será se você pode sentar numa roda de pessoas e alguém ver que você é diferente? Será que lá onde você trabalha as pessoas têm percepção de uma diferença que há em você? De algo especial, de algo íntegro, de boa fama, de boa aparência? Como você se sente quando você senta numa roda de pessoas e alguém começa a falar mal da vida do outro? Isso é normal, isso é natural. Você caminha na mesma vibe que essas pessoas? Ou você se torna diferente? Qual é a vida que você tem manifestado? A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Nós temos que dar exemplo, meu irmão. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Por isso deixe o embaraço do pecado que tão de perto te rodeia. Saia da janela ou Deus te derruba daí. Fica de pé comigo. Rabastoria lamandaraias. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. E eu não preciso nem falar nada para você vir aqui para frente. Você que quer reconciliar teu coração, tua vida, acertar as contas com Deus. Vem chorar aqui no altar comigo. Nós vamos cantar uma canção de adoração e você se reconcilia aí, irmão. Se reconcilia com o Abba. Eu não vou fazer apelo para você se reconciliar com Jesus, não. Você sabe que precisa fazer isso. Todos nós temos alguma coisa para reajustar. Faça isso agora.
Reconheça as áreas da sua vida que precisam de reajuste. Hoje é a noite, irmão, de colocar tudo na mesa. Deixa tudo branco na mesa, claro. Deixa tudo límpido na mesa do Senhor nessa noite. Aragasubriandalabacheia. Oricanalastobria. Oh, meu Deus. A tua graça e a tua misericórdia, Senhor, está sobre nós nessa noite. Está sobre nós. Tu és um Deus de oportunidades. Ele sempre te dá outra oportunidade, irmãos. Deus nunca entra com juízos, tem que te dar oportunidades. E por incrível que pareça, Ele dá muitas oportunidades. Ele deixa você em stand-by. Ele te dá tempo para você se arrepender. Porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se. Ele se arrepende do mal. Deus está torcendo por você, torcendo pela sua transformação, pela tua mudança. Acredite em você mesmo, entregando-se totalmente a Deus. Faça isso, faça isso. Labada shebria, orecanara súbria, de calamandaraba sheri candaraias. Sinta a presença dEle. Vem, Abba! Vem, Abba! Vem com a tua doce presença. Faz de novo. Faz esse cara se apaixonar de novo por você. Vem! Vem! Vem, vem, vem! Faz essa mulher se apaixonar outra vez. Você é tremendo. É um tremendo conquistador. Conquista no Senhor, vem. É só olhar com os teus olhos de fogo para nós. Não tem como não nos apaixonar. Olha para nós. Eu quero conhecer. Humilha-te diante dele. Eu quero conhecer Jesus.